Você já parou para pensar como seria a vida sem a escrita? Tipo, sem livros, mensagens, contratos, nem bilhetinhos apaixonados escondidos na mochila? Imagina só, ter que decorar absolutamente tudo, desde a lista do supermercado até os ensinamentos dos seus ancestrais. Sem contar que, sem a escrita, a gente não teria como registrar as leis, os tratados de paz, as receitas da vovó. Parece impossível, né? E é por isso que a gente precisa falar sobre a escrita, uma das maiores invenções da humanidade. Uma história cheia de mistérios, códigos secretos, tretas milenares e revoluções que moldaram o mundo como a gente conhece. Já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo nessa jornada fascinante. Se você pensa que os nossos ancestrais acordavam inspirados, cheios de vontade de escrever poemas épicos, você está muito enganado. A parada era bem mais pé no chão, meus amigos. Lá na Mesopotâmia, a galera estava mais preocupada em saber quantos sacos de grãos tinham no estoque do que com qualquer outra coisa. E adivinha só? Foram essas necessidades, digamos, burocráticas, que deram o pontapé inicial para a escrita. Os primeiros registros que a gente conhece são justamente listas de compras, inventários e contratos comerciais. A escrita já nasceu como ferramenta fundamental para organizar a vida e os negócios da galera da antiguidade. E por falar em escrita, você precisa conhecer a cuneiforme. O nome até parece complicado, mas faz todo sentido. Vem do latim cuneus, que significa cunha. E por que esse nome? Porque era basicamente isso que os escribas faziam. Usavam uma ferramenta em forma de cunha, geralmente feita de junco, para pressionar marcas em tabletes de argila ainda úmida. Parece simples, mas essa técnica, que surgiu por volta de 3400 a.C., foi revolucionária. Imagina a dificuldade de registrar qualquer coisa numa época em que o papel ainda não tinha sido inventado. Os caras eram ninjas da escrita na argila. Enquanto a galera da Mesopotâmia estava inventando a escrita cuneiforme, do outro lado do mundo, os egípcios também desenvolviam seu próprio sistema de escrita, os famosos hieróglifos. Mas se engana quem pensa que era tudo igual. Os hieróglifos eram muito mais do que simples rabiscos, eram verdadeiras obras de arte. Sério, eles usavam desenhos, e que desenhos, de animais, plantas, pessoas e objetos para representar ideias, sons e até mesmo palavras inteiras. E o mais legal é que os hieróglifos não se limitavam aos papiros. Eles estavam por toda parte, nas paredes dos templos, nas tumbas dos faraós, em monumentos. Era arte e escrita se misturando para contar a história do Egito. Você deve estar pensando, tá, mas e o resto do mundo? Ficou só olhando a Mesopotâmia e o Egito inventando a roda. Digo, a escrita? Calma, jovem gafanhoto. A escrita não foi um raio que caiu só 2 vezes no mesmo lugar. Acontece que, em diferentes partes do mundo, outras civilizações também estavam desenvolvendo seus próprios sistemas de escrita de forma totalmente independente. Na China, por exemplo, os primeiros registros que a gente conhece são de ossos e carapaças de animais, usados como oráculos. Já nas Américas, os maias desenvolveram uma escrita complexa baseada em glifos, assim como os egípcios. Incrível, né? E por falar em escrita, preparem-se para um mistério digno de Sherlock Holmes. Existem algumas escritas antigas que, até hoje, ninguém conseguiu decifrar. É isso mesmo que você ouviu. É como se a gente encontrasse $1 bilhão e não conseguisse gastar porque não entende a senha do cartão. Um dos casos mais famosos é a escrita do Vale do Indo, uma civilização que existiu há mais de 4.000 anos na região onde hoje fica o Paquistão e a Índia. Apesar de termos encontrado milhares de inscrições, ninguém sabe ao certo o que elas significam.
É como se uma parte da história da humanidade estivesse trancada a 7 chaves. Será que um dia a gente vai conseguir desvendar esses enigmas? Na época em que a escrita surgiu, não era igual hoje, que a gente pega o celular e manda um oi sumido no WhatsApp pra galera. Na antiguidade, saber ler e escrever era tipo ter superpoderes. E quem tinha esses poderes eram os escribas. Eles eram os únicos que dominavam a arte da escrita, e por isso eram figuras importantíssimas na sociedade. Imagina só, eles eram responsáveis por registrar as leis, os impostos, os tratados de paz, as histórias. Era muita responsabilidade. Sem os escribas, o conhecimento simplesmente não circulava, a história não era registrada, e o caos reinaria. E por falar em história, você já parou para pensar como era a vida antes da escrita? Como as pessoas faziam para guardar informações importantes, tipo as leis da tribo, as histórias dos seus ancestrais, ou até mesmo a receita daquele guisado delicioso que só a sua avó sabe fazer? Olha, a resposta é simples. Tudo dependia da memória. As pessoas decoravam tudo, imagina só a pressão. Mas com a invenção da escrita, tudo mudou. Finalmente a gente tinha um jeito de registrar as coisas de forma permanente para que as futuras gerações pudessem ter acesso a esse conhecimento. Foi um upgrade e tanto na capacidade de armazenamento da humanidade. Até aqui, a gente viu como a escrita surgiu em diferentes partes do mundo, cada uma com suas características e seus desafios. Mas e os alfabetos? Como eles surgiram nessa história? A gente tem que agradecer aos fenícios por essa. Eles criaram um sistema de escrita baseado em sons, com um número reduzido de símbolos que, combinados, podiam formar qualquer palavra. E o mais legal é que esse sistema, com algumas adaptações aqui e ali, deu origem ao alfabeto que a gente usa hoje. Isso mesmo, o alfabeto latino, que você está usando agora para ler este texto, tem suas raízes lá na invenção genial dos fenícios. Lembra que a gente falou lá no início que os primeiros registros escritos eram listas de compras e coisas do tipo? Pois é, a escrita pode ter começado como uma ferramenta prática, mas ela rapidamente se tornou muito mais do que isso. Com a escrita, foi possível registrar leis, impostos, acordos comerciais, o que permitiu o surgimento de sociedades mais complexas e organizadas. A escrita possibilitou a criação de grandes cidades, de impérios poderosos, e moldou a geopolítica do mundo. E a história da escrita não termina aqui. Ela passou do barro para o papiro, do pergaminho para o papel, da pena para a máquina de escrever e do computador para a tela do seu celular. A cada nova tecnologia, a escrita se adapta, se transforma e continua a moldar o jeito como a gente se comunica e interage com o mundo. E aí, será que a gente consegue imaginar o futuro da escrita? Realidade virtual? Inteligência artificial? Só o tempo dirá. O importante é a gente continuar explorando, aprendendo e se encantando com o poder das palavras. E aí, pessoal, gostaram de viajar no tempo e descobrir as origens da escrita? Aposto que você, assim como eu, nunca mais vai olhar para um texto da mesma forma. Se você curtiu essa viagem pelo tempo e pelas palavras, já deixa aquele like poderoso. Compartilha com quem também ama história e comenta aqui embaixo qual dessas curiosidades você achou mais impressionante. A gente se vê na próxima expedição pelo mundo do conhecimento. Valeu!